Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra aqui nesse espaço virtual. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando e estejam bem. Aqui estamos compartilhando tempo e energia, como sempre acontece às quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. É um prazer estar aqui novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. E a nossa intenção é fazer desse tempo um momento de reflexão e imersão sobre as sábias palavras do Mestre Jesus. E desejamos que ele e os nossos amorosos amigos da espiritualidade nos ajudem a manter o coração tranquilo e harmonizem o nosso pensamento com as forças do bem. E faço o convite. Acompanhe nossos estudos, deixe o seu comentário, e se você julgar interessante essa mensagem simples, essa mensagem doutrinária, por favor, compartilhe com seus amigos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema o temor da morte. Vamos primeiramente lembrar de algumas palavras do Mestre Jesus que está em João 11, 25. Diz-nos Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como não lembrar do conhecido personagem de Betânia chamado Lázaro, que adoece na ausência de Jesus? Suas irmãs enviam uma mensagem a Jesus anunciando-a, mas enquanto ele ainda está ausente, Lázaro morre, é sepultado e mantido na tumba por 4 dias, durante os quais Jesus ainda está ausente. As irmãs, Marta e Maria, e todos os seus amigos estão convencidos da morte de Lázaro. Jesus deixa claro aos seus discípulos que ele pretende ir a Betânia para ressuscitar Lázaro dos mortos, para que a glória de Deus seja ilustrada e a sua fé confirmada. Quando o Mestre Jesus se aproximou, Marta vai ao seu encontro e anuncia a morte de seu irmão. Lamenta a ausência de Jesus antes que o evento acontecesse, e ainda assim expressa uma vaga esperança de que, de alguma maneira, Jesus ainda possa prestar algum tipo de ajuda. Jesus declara que seu irmão Lázaro será ressuscitado. Ele garante que ele tem o poder de conceder vida aos mortos. Maria se aproxima, acompanhada por amigos chorosos de Jerusalém. O mestre também se comove, chora e vai ao sepulcro, assistido por uma multidão. A pedra é removida, o mau cheiro do cadáver ainda é percebido. Jesus, depois de orar ao Pai, chama Lázaro da sepultura ao alcance de todos. O morto obedece ao apelo, apresenta-se ao público com a mesma roupa com que foi enterrado, vivo e bem, e regressa à casa sem ajuda. Todas as pessoas presentes concordam que Lázaro foi ressuscitado e que um grande milagre aconteceu, embora nem todos acreditem que a pessoa que o fez seja o Messias. Alguns vão embora e contam aos governantes de Israel o que Jesus fez. Mesmo estes não duvidam da verdade do fato. Pelo contrário, eles confessam que Jesus, por suas obras, está se tornando cada dia mais famoso e que, provavelmente, seria logo recebido como Messias por toda a nação. Apesar de tudo isso, por que será que muitos de nós ainda trazemos o medo da morte? Por que ele existe? A preocupação com a morte existe porque o homem não acredita no futuro e também porque pensa em deixar na terra todas as suas afeições e esperanças. Alguns são os medos da morte. Por exemplo, o medo de não mais viver. Esse temor, que é relatado muito bem no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, é o efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação. É um contrapeso à tendência, isso é, sem esse freio, nós poderíamos prematuramente negligenciar o nosso trabalho na vida presente, interrompendo o nosso adiantamento. Mas também há o medo de doer,
Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças que nós nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. E essa opinião é confirmada por todos aqueles espíritos que frequentemente vêm relatando essa passagem ao plano espiritual. O outro medo é o medo do não saber. Então, o temor da morte também decorre de uma noção insuficiente da vida futura. Embora muitos sintam a necessidade de viver e o receio da chamada destruição total estimula dentro de alguns esse temor. Então, nós temos uma tendência natural de temer o desconhecido, mas, com a doutrina espírita, nós passamos a conhecer melhor a vida além túmulo, sabendo que a morte passa a ser uma simples transição das muitas vidas, das vidas sucessivas. Um outro é o medo de sofrer. Outra causa, né, de apego às coisas terrenas, mesmo, né, nas que nos fixam firmemente a vida futura, permitem que nós tenhamos também muita dificuldade. Precisamos entender que esse medo precisa ser controlado. E um exemplo de um último medo, o medo de perder. Perder o que? Afetos, bens materiais. Então, normalmente, a morte assusta o chamado homem carnal, porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as suas atenções, todas as suas esperanças. Mas, caros irmãos, qual é a contribuição do Espiritismo sobre o tema? Para libertar-se do temor da morte, é necessário encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, penetrando pelo pensamento do mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Sabemos que no espírito atrasado, a vida material vai prevalecer sobre a vida espiritual. Mas o esclarecimento da doutrina nos mostra este fato, que o Espiritismo matou a morte. Não aquela morte apresentada como castigo, não como final de uma etapa na formação evolutiva. O corpo, esse sim, é um instrumento para o progresso nosso enquanto espíritos. É uma veste apenas. Nós teremos uma outra veste na próxima reencarnação. E o mestre Allan Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, ele encerra essa temática no item intitulado Por que os Espíritos não temem a morte? Vale a pena aqui o convite à leitura no final do livro O Céu e o Inferno. E lembrando que a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser o quê? Uma realidade. A morte não existe, porque o espírito é imortal. O próprio corpo físico não morre. Ele se transforma, vamos lembrar de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Segundo Kardec, os próprios habitantes desse mundo que vêm nos descrever essa situação, que há esse reencontro no mundo espiritual de amigos e parentes. É a chamada verdadeira vida. Sabemos que através da mediunidade, da concordância de fatos testemunhados com a lógica, como a justiça e a bondade de Deus se fazem presentes. Em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós, do mundo corporal, o mundo espiritual. Hoje, inúmeros cientistas, escritores e dezenas de livros comprovam e tranquilizam os corações que ainda ignoram o que se passa após a desencarnação. E todos eles nos falam que o espírito se liberta. Portanto, então, caros irmãos, não há o que temer. A morte é simplesmente o retorno ao mundo espiritual. É um novo preparo para que uma nova encarnação se faça presente, fazendo parte do nosso processo evolutivo. E para encerrar os nossos comentários de hoje, me permitam ler uma poesia do espírito Cornélio Pires, que nasceu lá na cidade de Tietê, São Paulo, que além de escritor, pesquisador da cultura regional, por meio da análise das letras de músicas e expressões de falas populares lá no interior de São Paulo, foi também um grande divulgador da cultura do circo. E ele também, para vocês terem uma ideia, dirigiu vários filmes.
E Cornélio Pires também é conhecido como criador, olhem só, da música sertaneja, mediante a adaptação que ele fazia das músicas caipiras e inseria, né, no espetáculo circense. E o que nos diz Cornélio Pires através da mediunidade de Chico Xavier? O título Ensino em Vida. Diz-nos o Espírito: a morte, meus irmãos, é coisa à toa. Pregava no picanço albergaria. A morte é o despertar em novo dia, na luz de nova vida clara e boa. Considere infeliz toda pessoa que não sabe morrer como devia. Medo da morte é pura covardia. A morte é a vida que nos abençoa. Mas nisso, um marimbondo entrou de manso, e ao ferroar o peio de picanço, fez-se na sala um bafafá tremendo. Caindo, ele gritou de voz opressa: estou de infarte, um médico depressa. Socorro, meus irmãos, que estou morrendo. Na verdade, não estava morrendo. Que possamos, então, irmãos, refletir. Estas são as nossas singelas reflexões no dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos, mais uma vez, sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.